Seja bem-vindo ao Excel Stuff, meu nome é Felipe Vaz e este é o primeiro de 18 vídeos, o qual estudaremos todos os capítulos do Guia de Estudo para Certificação em Excel 2013. Se você quiser ir mais rapidamente a uma parte desta aula, você pode clicar nas setas verdes ou, se você quiser assistir os vídeos anteriores, clique nas setas vermelhas. Vamos começar? Se você quiser acompanhar esta aula, você pode baixar o arquivo de apoio e o link está na descrição deste vídeo logo abaixo. Você vai ser redirecionado para uma página do OneDrive e você vai encontrar o arquivo de nome 1.1.xlsx. Esta série de vídeos ela foi desenvolvida com base no guia de estudo preparatório para o exame 77420, desenvolvido pelo Joan Lambert, que é da Microsoft. Se você clicar nesta imagem, você vai ser direcionado para conhecer maiores informações a respeito desse guia de estudo. Também, se você quiser comprar ele, basta você fazer uma pesquisa no Google com esses termos aqui, Study Guide MOS 2013, exame 77420, você vai encontrar ele por um valor bastante acessível, por aproximadamente R$30. Vamos dar início então conhecendo o sumário do guia de estudo. Ele é composto de 5 capítulos. Cada capítulo possui subcapítulos. Cada subcapítulo tem um objetivo e algumas tarefas. Se você clicar no sinal de mais desses controles do lado esquerdo do seu Excel, você vai poder conhecer os objetivos de cada capítulo. Esse aqui é o capítulo 1, vamos ao capítulo 2. Capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Para dar início então à certificação em Excel 2013, nós vamos começar pelo capítulo 1, que é como criar e gerenciar pastas de trabalho e planilhas, subcapítulo 1.1. O nosso primeiro objetivo vai ser como criar pastas de trabalho e planilhas. Nossas 3 tarefas vão ser como criar pastas de trabalho e planilhas novas, reutilizar um conteúdo existente e vamos fazer uma prática. Ainda, no final desta aula, você vai poder responder a um quiz. Para dominar o nosso primeiro objetivo, que é criar pastas de trabalho e planilhas, nós temos algumas habilidades que vão ser testadas e a primeira delas é como criar uma nova pasta de trabalho e depois como inserir uma nova planilha. Se você por acaso não compreender algum dos termos que for citado nesta aula, você pode assistir aos vídeos relacionados e o primeiro deles é os pré-requisitos e o segundo é o que é o Excel. Para que a gente possa criar uma nova pasta de trabalho, existe uma série de formas. A primeira delas, e a mais conhecida, é o ícone do Excel na sua área de trabalho. Então eu vou minimizar aqui o meu Excel, vamos na área de trabalho, e aqui você vai ter o seu ícone do Excel. Vamos clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse para termos uma pasta de trabalho em branco. Ainda, uma segunda forma de fazer isso é através do Backstage View, utilizando o mouse na guia Arquivo. Então vamos à guia Arquivo, que fica do lado esquerdo superior da sua tela, vamos clicar em Arquivo, vamos no comando Novo. Antes disso, você pode perceber que nós temos essa interface que se chama Backstage View. É muito interessante de você explorar esses comandos aqui para poder ter uma ideia do que é o Backstage View. Vamos clicar no comando novo e aí nós vamos chegar no nosso objetivo, que é criar uma pasta de trabalho em branco, mas você pode perceber também que nós temos uma série de modelos pré-definidos e que muitas pessoas ainda não conhecem esse recurso, o qual você pode utilizar o modelo disponibilizado pela Microsoft e adaptar ele da forma que se adequar melhor à sua tarefa, à sua atividade. Então nós temos aqui um orçamento familiar genérico completo. Se você clicar nele, você vai ver que nós temos a descrição, o que é este controle, nós podemos criar, tem o tamanho desse arquivo e eles são muito bem elaborados. Utilizando a barra de rolagem, você pode ver que nós temos outros aqui
e são diversos, não só esses que estão aqui nessa tela, porque se você não encontrar o que você procura, algo que se adapte melhor, você pode utilizar aqui em cima essa caixa de pesquisa e digitar, por exemplo, finanças, e aí você vai ter alguns modelos pré-definidos e que pode sim se adaptar à sua necessidade e que você possa utilizar ele para deixar mais profissional o seu trabalho, os seus controles. Eu vou clicar com o botão ESC para retornar. Vamos conhecer agora 3 atalhos para criar uma nova pasta de trabalho. O primeiro atalho vai ser utilizando as propriedades do ícone do Excel na área de trabalho, que é um recurso pouco utilizado pelas pessoas e que vai deixar o seu trabalho ser bastante eficiente. Clique com o botão direito do mouse, vamos em propriedades, você vai ver que nós temos uma tecla de atalho. Nós podemos atribuir uma tecla de atalho, quer dizer, uma combinação de teclas para abrir uma pasta de trabalho nova, sempre quando o meu computador tiver recém começado, por exemplo. Então vamos atribuir aqui Ctrl Shift E, esse é um atalho que eu utilizo no meu dia a dia, vamos aplicar e vamos clicar em OK. No momento em que eu utilizar Ctrl Shift E, ele vai abrir uma nova pasta de trabalho, muito rápido, muito mais rápido que utilizar o seu mouse e dar diversos cliques, por exemplo. Vamos retornar ao nosso arquivo, vamos conhecer um segundo atalho, que é utilizando a faixa de opções, mas a faixa de opções habilitada pelo atalho Alt. Então vamos clicar a tecla Alt no seu teclado, você vai ver que nós temos dicas de tela que aparecem na parte superior do seu Excel. Vamos clicar no Alt A e depois Alt A N. Nós vamos ter Alt A N D para criar uma nova pasta de trabalho. Então vamos fazer isso mais rápido. Alt A N D. Vamos lá. Alt A N D e ele vai abrir uma pasta de trabalho em branco rapidamente. Vamos também utilizar o atalho mais rápido, que é sim o atalho Ctrl O. Se você utilizar o seu teclado agora e fazer Ctrl O, você vai ter uma pasta de trabalho bem rápido. E essas são as formas de você usar, de você conhecer essa habilidade. Uma das formas seriam essas 5 aqui descritas. Se você conhecer mais alguma, por favor, coloque nas descrições deste vídeo logo abaixo. Dando sequência, nós temos como inserir uma nova planilha. E aí você pode perceber que nós temos aqui algumas planilhas, né, que é parte desta aula. Para você inserir uma nova planilha, você pode utilizar o seu mouse com o botão esquerdo e no sinal de mais. Acompanhe o meu mouse aqui, você vai ver que nós temos um sinal de mais na parte inferior do seu vídeo. Nós temos aqui um sinal de mais, clique nesse mais e você vai abrir uma nova planilha, uma planilha em branco. Clique com o botão direito do seu mouse, ele ficou um pouco talvez fora da área do seu vídeo aqui, mas eu vou clicar em excluir. Vamos retornar aqui então à parte A, vamos utilizar então, vamos conhecer a segunda forma, que é através da guia de planilhas, na planilha que você desejar, utilizando o botão direito do mouse. Então, como que funciona? Acompanhe aqui. Se você quiser abrir uma nova planilha em branco no meio do sumário e da planilha com o nome A, você tem que escolher a planilha que fica depois da onde você quiser criar. Então, eu quero criar no meio entre sumário e o A, eu vou escolher o A. Vamos clicar com o botão direito do mouse em cima e vamos inserir. Quando você clicar com o botão esquerdo do seu mouse e inserir, você vai ver que vai abrir uma caixa de diálogo, e essa caixa de diálogo nos mostra que nós temos duas opções. A primeira é a aba geral e a segunda soluções de planilha, e essas soluções de planilha está nos mostrando que nós temos aqui como pegar alguns modelos pré-definidos exatamente iguais àqueles que a gente tinha visto no Backstage View. E também nós temos um redirecionamento a partir deste botão para os modelos no Office.com. Voltando aqui à guia geral, nós podemos clicar 2 vezes com o mouse em planilha ou clicar em OK. E ele vai abrir uma planilha nova entre sumário e a planilha com o nome A. Vou clicar com o botão direito do mouse, excluir mais uma vez. Vamos utilizar o atalho Alt, que vai habilitar a nossa faixa de opções. Então vamos lá. Você já sabe que vai abrir as dicas de tela aqui em cima, então Alt,
dica de tela aqui, ó, página inicial C. Vamos em inserir, que é o HI. E depois vamos em inserir uma planilha, que é o I. E ele vai abrir uma planilha nova. Vamos clicar com o botão direito do mouse e excluir. Uma última forma de fazer, e aí a gente pode ver que é para aprofundar o conhecimento realmente nesse objetivo, que é como criar pastas de trabalho e planilhas, é o atalho Shift mais F11. Se você clicar Shift F11, eu estou fazendo isso agora, você vai ver que nós temos exatamente o mesmo efeito, que é inserir uma nova planilha. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou excluir, e nós vamos retornar aqui. Para que a gente possa perceber em todas essas formas de realizar este objetivo, qual que é o mais eficiente, quais são os mais eficientes, basta você digitar nesta célula G3 atalho. E você vai perceber que nós temos aqui os mais rápidos, os mais eficientes são esses que estão em amarelo. Vamos dar continuidade então, vamos para a nossa tarefa B. Na tarefa B nós vamos conhecer como mover ou copiar uma planilha, como importar conteúdo de um arquivo de texto e como abrir um arquivo não nativo dentro do Excel. Na primeira habilidade, como mover ou copiar uma planilha, eu coloquei tanto mover quanto copiar dentro da mesma parte. Então vamos abordar mover e copiar a partir de cada uma dessas linhas. Então, para mover ou copiar utilizando a guia página inicial, basta você seguir o meu mouse, então aqui, né? E vamos na guia formatar. Então, página inicial, formatar, mover ou copiar uma planilha. Nessa caixa de diálogo que abriu aqui, nós podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele primeiro vai te perguntar para que pasta que você quer mover ou copiar. Você pode ir em uma nova pasta, ou você pode colocar na pasta que nós estamos trabalhando. Eu vou escolher a pasta que nós estamos trabalhando. E ele lhe pergunta ainda, antes de qual planilha você quer mover ou copiar. Eu vou pedir para ele primeiramente mover para o final. Vamos clicar em OK. E ele vai mover a planilha aqui na parte inferior do seu vídeo, moveu para o final. Eu vou no mesmo local, na guia página inicial, mouse formatar, página inicial, mouse formatar, mover ou copiar. E agora eu vou criar uma cópia. Então, com a planilha B selecionada, eu vou escolher que eu quero copiar na pasta 1.1 antes da planilha B. Então quer dizer que ele vai criar uma cópia da planilha que eu selecionei antes dessa planilha B. Mas para que isso aconteça, eu preciso utilizar essa caixa de seleção, criar uma cópia. Vamos selecionar, vamos clicar em OK. E ele vai criar uma idêntica antes da planilha que eu havia selecionado. Vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos excluir, aqui um pouco escondido do vídeo. Ele vai me perguntar se eu realmente quero fazer isso. Eu realmente quero fazer isso. E vamos para a segunda forma de mover ou copiar uma planilha. Nós podemos fazer isso de uma forma mais rápida através da própria guia de planilhas na planilha selecionada utilizando o botão esquerdo ou o botão direito do mouse. O botão esquerdo do mouse na planilha que eu desejar, aqui por exemplo eu estou utilizando a B como exemplo, vamos fazer isso com o botão esquerdo do mouse. Para eu mover, basta eu pressionar o botão esquerdo do mouse. E no momento que eu fizer isso, arrastar um pouco, você já vai perceber que nós temos uma folha em branco que apresenta para a gente onde está o cursor do mouse. E nós temos uma seta que indica a posição onde essa planilha vai ser colocada no momento em que eu soltar o botão esquerdo do meu mouse. Então, essa é a primeira forma de fazer com o botão esquerdo do mouse para mover. Eu vou soltar ela aqui entre A e C e ela foi colocada no seu devido local. Para que a gente possa copiar uma planilha, aí eu posso utilizar o botão direito do mouse para eu clicar na planilha que eu quero copiar. E aí eu vou ter que fazer o meu recurso de diminuir a tela de novo aqui, porque ficou pequeno, então vamos lá. Clicar com o botão direito do mouse, mover ou copiar. E nós vamos chegar naquela mesma caixa de diálogo que nós tínhamos antes. E eu vou escolher, por exemplo, copiar, mover para o final dentro dessa pasta de trabalho que nós estamos trabalhando. Clique em OK. E ele vai copiar, fazer uma duplicata
planilha B que nós estávamos trabalhando no final. Vou clicar com o botão direito, excluir, vai perguntar se eu quero realmente, vamos excluir, vamos voltar lá para B onde nós estávamos trabalhando, vamos aumentar um pouquinho a tela aqui e vamos dar continuidade. Ainda, depois de mover ou copiar desta forma, nós temos os atalhos, famosos atalhos que vão nos auxiliar a ser mais eficiente, a tirar a mão do mouse. Então, para que a gente possa mover ou copiar uma planilha utilizando a tecla Alt, que vai habilitar a faixa de opções que está aqui em cima, nós vamos clicar em Alt, e eu vou ser mais rápido agora, Alt C O M, e ela vai abrir para a gente aquela caixa de diálogo para que a gente possa escolher onde eu quero mover. Como nós já conhecemos como é que funciona, eu não vou realizar a ação, vou clicar em cancelar, ou eu posso copiar uma planilha, e isso serve apenas para copiar, utilizando o Ctrl. E vamos lá, me acompanhe aqui por favor. Você tem a planilha B, eu quero copiar ela de uma forma mais rápida utilizando o Ctrl. Então, clique na tecla Ctrl do seu teclado, mantenha pressionado, pressione o botão esquerdo do seu mouse e arraste. Ao invés de nós termos aquela folha em branco que nós tínhamos antes e uma seta preta mostrando a posição, agora nós temos uma folha em branco com um sinal de mais. Isso vai nos mostrar que nós estamos copiando ela. Eu vou colocar ela na frente da planilha B. Quando eu soltar o botão esquerdo do mouse e o Ctrl, ele vai dar para mim uma cópia exatamente igual àquela que nós estávamos trabalhando. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vamos excluir. Ele vai perguntar se eu quero excluir, mas eu definitivamente quero. E essas são as formas de mover ou copiar uma planilha. Agora, para importar o conteúdo de um arquivo de texto, se você quiser fazer isso junto nesta aula, você vai precisar baixar um arquivo que o link você vai encontrar na descrição deste vídeo. Você vai ser direcionado para a página lá do OneDrive e você vai encontrar esse arquivo .csv, que é para importar conteúdo de um arquivo de texto. Faça a cópia dele, coloque no seu computador e nós vamos precisar dele. Para importar então o conteúdo de um arquivo de texto, primeiramente nós temos a parte de importar e depois o colar especial. Para importar, basta você ir então na guia Dados, vamos com o mouse no grupo de texto. Então vamos lá. Página inicial, nós queremos a guia Dados e depois nós queremos aqui do lado esquerdo, dentro do grupo Obter Dados Externos, nós temos o comando de texto. Então, eu já baixei ele para mim, está aqui nos meus downloads, ó, importar conteúdo de um arquivo de texto. Vamos clicar com o botão esquerdo 2 vezes ou em importar. Nós temos aqui uma caixa de diálogo bastante importante, que a gente conheça como que ela funciona. Ela é a assistente de importação de texto em 3 passos. Ele vai lhe perguntar primeiro qual que é o tipo de campo que descreve os teus dados. Tu tem dados que são delimitados ou ele tem uma largura fixa. Quando ele é uma largura fixa, é que nós temos uma coluna de informações e ele não tem nenhum tipo de delimitador. Não é o nosso caso. Dê uma olhada aqui embaixo, dentro dessa caixa de diálogo, você vai ver que nós temos uma pré-visualização. Essa pré-visualização já mostra para a gente que talvez você já consiga perceber onde estão as nossas colunas, quais são os cabeçalhos. Nós temos aqui campo 1, ponto e vírgula, campo 2, ponto e vírgula, campo 3, ponto e vírgula, campo 4. Isso quer dizer que cada um desses campos ele é uma coluna. E um delimitador já mostra para a gente que é aquilo que separa uma coluna da outra. E nós temos diversos tipos de delimitadores. Nós podemos utilizar, por exemplo, como o underline, o travessão, outros delimitadores que podem mostrar para a gente que este padrão que nós estamos vendo aqui, ponto e vírgula, é aquilo que vai separar uma coluna da outra. Nós temos então uma pré-visualização aqui, que o campo 1, com esses valores, esses dados brutos aqui, vão ser a primeira coluna, o campo 2 a coluna 2 e assim por diante. E nesse caso nós precisamos utilizar então um tipo de campo que é o delimitado, para que a gente possa escolher o delimitador adequado para separar, para a gente importar esse conteúdo de um arquivo de texto. Mas, olha só, nós temos aqui uma caixa de seleção que não está ativa.
Quer dizer que ao importar esse arquivo de texto, o Excel, esse assistente de importação, ele não interpretou que nós temos cabeçalhos. Então nós precisamos selecionar essa caixa para que ele importe os dados com cabeçalhos. Vamos então, depois disso, clicar em avançar. Nós temos aqui algumas opções e que ele vai perguntar para a gente primeiro, qual é o delimitador que você está utilizando? Nós não temos uma tabulação, nós temos um ponto e vírgula. No momento que eu clicar em ponto e vírgula, olha só que interessante aqui embaixo, na visualização dos dados, ele já vai mostrar de uma forma mais conveniente, que a gente já está acostumado em forma de colunas. Mas eu posso ter outros, eu posso ter vírgula, espaço, eu posso utilizar o outros aqui para colocar aquele que for o maior padrão dentro dos meus dados. E é uma ferramenta bastante importante o assistente de importação de texto, porque nós podemos obter dados externos que, para que a gente possa importar eles no formato de colunas e linhas, a gente pode ter outros tipos de delimitadores. No nosso caso aqui nós temos o ponto e a vírgula. Vamos avançar e ainda a terceira parte do assistente de importação de texto vai nos perguntar se nós queremos já classificar qual é o tipo, qual é o formato de cada coluna. Se eu clicar com o botão esquerdo em cima de uma coluna, eu posso selecionar ela e posso dizer, por exemplo, que o campo 2 ele tem um formato de data e aí ele já vai vir com esse formato pré-definido no momento em que eu importar ele para dentro de uma planilha. Mas eu vou deixar todos como geral. Uma outra parte importante é que se eu quiser não importar alguma das colunas, eu posso escolher o campo 4 como uma informação que eu não desejo, por exemplo, para não ocupar espaço, e eu vou não importar a coluna, ignorar, e ele vai fazer com que a gente não importe esses dados. De um modo geral, é assim que a ferramenta funciona. Eu vou clicar em concluir, ele vai abrir uma outra caixa de diálogo e vai me perguntar algumas opções, como onde você deseja colocar esses dados. É na planilha existente, na célula D6 que você deseja colocar? Não é esse o caso que eu gostaria. Eu quero colocar numa nova planilha. E também te dá a opção de como adicionar esses dados ao modelo de dados, mas nós não vamos trabalhar com isso neste guia de estudos. Para a certificação em Excel 2013 nós não precisamos abordar. Então vamos colocar em uma nova planilha, clicar em OK. E ele vai trazer para a gente, vai abrir uma nova planilha aqui embaixo, na guia de planilhas, a planilha 9, vai trazer para a gente exatamente a forma como nós tínhamos pré-visualizado e a importação está feita. Vamos clicar com o botão direito do mouse na planilha 9, vamos excluir ela, está um pouco escondido do seu vídeo aí, vamos excluir e vamos continuar então fazendo esse mesmo processo através dos atalhos. É claro que eu não vou repetir o processo, mas nós vamos mostrar que nós podemos ativar, chegar nessa caixa de diálogo através do nosso atalho Alt, habilitando a faixa de opções. Então, eu vou clicar na página inicial só para deixar como se você estivesse utilizando a primeira vez. Vamos clicar no Alt, vamos clicar no Alt, depois S e vamos em X. Alt SX, bem fácil, hein? Alt SX. Ele vai abrir para a gente a nossa caixa de diálogo para iniciar a importação. Nós também podemos fazer isso, e esse talvez é um atalho bastante antigo. Eu nem utilizava o Excel 2013, mas através da pesquisa eu consegui ver que nós temos sim como fazer apenas com atalho isso, porque não tem um atalho Ctrl, por exemplo, para importar dados de texto. Então, se você quiser utilizar um atalho anterior do Excel 2003, você pode fazer Alt DPI, e você vai chegar exatamente no mesmo local. Vamos clicar em cancelar aqui. Agora eu quero mostrar para você o resultado de um conceito bem interessante que é a respeito das codificações ASCII e a codificação Unicode. Quando nós importamos um texto para dentro do Excel, nós podemos ter diversos idiomas. Nós temos o indiano, o chinês, o russo, alguns exemplos que eu peguei aqui de idiomas que eu nunca utilizei, eu ao menos sei o que está escrito aqui, então me perdoem se tiver alguma coisa estranha escrito aqui. Então, vamos supor que eu tenha copiado, por exemplo, esse texto aqui, eu esteja importando ele para dentro do Excel.
E aqui nós temos uma caixa de diálogo que nós já vamos conhecer o que é, mas o que eu quero mostrar é a respeito dessas duas codificações aqui. Nós temos o texto Unicode e o texto que é a codificação ASCII, A-S-C-I-I. Eu vou escolher colar como texto apenas e vou clicar em OK. Olha só que interessante, ele não reconheceu os caracteres do idioma indiano. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa com o chinês aqui. Vamos copiar o chinês, clicar com o botão direito na célula, colar especial. Vamos puxar aqui para você poder enxergar. Vamos clicar em texto e OK. Nós temos exatamente o mesmo efeito. E com o russo, eu acredito que não seja muito diferente, não. Mas você já deve estar percebendo que tem alguma coisa nesse processo de importação que não está permitindo com que os caracteres desses idiomas sejam reconhecidos. E é justamente isso. A codificação ASCII, e é importante que você identifique isso no momento em que você está importando algum dado, a codificação ASCII ela não consegue representar todos os caracteres de todos os idiomas. Quer dizer que ela vai representar de uma forma simplificada, ou seja, nós temos alguns caracteres, basicamente os caracteres do seu teclado, que ele reconhece. Para que a gente possa utilizar uma codificação que é mais aberta, e aí os profissionais de software talvez podem estar ouvindo esse termo de uma forma diferente, mas é a forma como eu entendi. Se você for utilizar uma codificação mais aberta, que reconhece muito mais caracteres, nós temos sim que utilizar a Unicode. Então clique com o botão direito do seu mouse, na hora de colar especial, você vai chegar na mesma caixa e vai escolher o texto Unicode, para daí sim ele vai reconhecer o seu texto importado da forma correta, da forma ideal. E aqui eu estou fazendo a mesma ação para os 3 textos, em indiano, chinês e russo. Finalizando, texto Unicode, e é bastante importante isso para que nós possamos identificar no momento em que a gente importa algum texto e essa importação não foi da forma como a gente esperava. Isso pode estar sim na forma como os caracteres são reconhecidos dentro do nosso Excel. Vamos então agora a mais um recurso, que é dentro da habilidade importar conteúdo de um arquivo de texto, que é o colar especial, que é uma ferramenta fantástica do Excel e que vai te deixar ser muito mais eficiente numa simples tarefa que é de copiar e colar dados dentro de uma célula. Para você habilitar esse recurso, basta você escolher uma célula, clicar em Ctrl C, quer dizer copiar, né? E clicar com o botão direito do mouse e vamos escolher aqui o colar especial. Nós temos aqui, além dessa caixa de diálogo que abriu aqui, que são algumas opções do colar especial, nós temos as opções de colagem, que são algumas opções pré-definidas para que você escolha a mais rapidamente que você deseja. Mas além disso, dentro do colar especial, nós temos ainda aqui embaixo como escolher que a caixa de diálogo completa, com o recurso completo apareça para a gente. Eu recomendo que você conheça todas as opções desse recurso e ele com certeza é solicitado no exame 77420 sem sombra de dúvida. Vamos clicar em cancelar aqui. Uma outra forma de você habilitar o colar especial é depois de ter copiado um dado e ele estar armazenado dentro do Excel, você utiliza os atalhos Alt, ou seja, vamos habilitar a faixa de opções, Alt, dica de tela C aqui em cima, e depois vamos em V e depois vamos em S, Alt CVS, Alt CVS, e ele vai abrir para a gente o colar especial rapidamente. Uma outra forma de fazer isso também é utilizando o atalho Ctrl no momento em que a gente cola os dados. Então vamos escolher uma célula qualquer, vamos clicar em Ctrl V e depois que a gente clicar em Ctrl V, ele vai dar para a gente uma dica de tela que pede para a gente utilizar o Ctrl para abrir mais opções. E nós vamos ter algumas opções a partir dessa forma de
habilitar o colar especial. Vamos clicar em ESC e vamos Ctrl Z para desfazer. Outra forma, e a forma mais rápida da gente poder habilitar o recurso completo do colar especial, é na célula que a gente deseja colar o valor, utilizar o Ctrl Alt V. Ctrl Alt V vai nos trazer para aquele recurso completo do colar especial. Eu não vou abordar todos os recursos que estão aqui dentro, mas eu quero lhe trazer alguns bastante interessantes. Então vamos lá, clique em cancelar, vamos descer aqui. Aqui eu botei uma imagem do recurso colar especial, então você pode ter uma noção exata de quais são os recursos que compõem. E vamos a nosso primeiro exemplo aqui, que é como colar formatação e valores. Para colar formatação e valores, eu trago para você aqui um exemplo onde nós temos, por exemplo, alguns produtos, e esses produtos eles têm alguns dias em que eles foram vendidos. Nós temos aqui alguns dados brutos do dia 1, do dia 2, do dia 3. Nós precisamos, é lógico, preencher com os totais para os dias e o total por produto. Eu quero fazer um parênteses aqui, eu quero mostrar talvez um dos erros mais comuns que acontecem em fazer uma soma, e quero mostrar também o conceito de hard code, que é um conceito que é trazido para quem é programador e que eu pesquisei um pouquinho sobre ele também a respeito, e quero mostrar qual é a vantagem e a desvantagem de utilizar, e um dos erros mais comuns a utilizar de uma forma não adequada essa técnica. Então, se você digitar igual no seu teclado, você vai abrir a edição dessa célula para que você possa iniciar uma fórmula. Se eu for fazer uma soma célula a célula, essa já não seria a forma mais adequada. Eu vou então fazer como que poderia ser isso. Então eu vou clicar na célula C47 mais a C48 mais a C49 mais a C50, e nós teríamos uma soma. Tudo bem, é uma forma de se fazer. Vamos Ctrl Enter e nós temos aqui um total que é 119. Nós poderíamos sim utilizar a alça de preenchimento aqui. Acompanhe meu mouse, por favor. Você vai ver que eu chegando próximo aqui da alça de preenchimento, ele se torna numa cruz, e nós podemos clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar ele para que a gente tenha a reprodução dessa mesma fórmula. Clique em uma qualquer aqui, F2, ele vai mostrar que ele está mantendo o mesmo padrão para fazer a soma. Ok, essa seria uma forma de fazer. Vamos Ctrl Z mais uma vez para a gente retornar ao estado inicial. O que acontece quando a gente está utilizando a técnica de hard code nessa situação, e a técnica de hard code ela é utilizada para a gente criar um valor dentro da célula, ao invés de obter esses valores pela referência direta à célula ou ao intervalo, ela vai ter uma desvantagem, que é esses valores eles não podem ser modificados, eles não vão ser atualizados. Então o que isso quer dizer? E eu já vi isso muitas vezes, é um erro bastante comum. Eu vou fazer exatamente a mesma soma, eu vou célula a célula, lembrando que essa não é a forma adequada de se fazer, este é só um exemplo, eu estou fazendo a soma, e aqui no final, ao invés de utilizar a célula C50, que ela vai trazer um valor atualizado se eu mudar esse valor 34 aqui, eu vou digitar 34. Quando eu digito 34, eu estou hardcoding, eu estou criando um valor que não vai ser atualizado se eu modificar ele dentro da célula. Então eu vou em Ctrl Enter e nós temos o mesmo resultado, certo? Nós temos o 119. Mas se eu vier aqui na célula C50 e botar mais 50, por exemplo, ele não vai modificar. Nós perdemos a habilidade de manter atualizados os nossos cálculos de acordo com a fórmula que a gente criou. Eu vou clicar em Ctrl Z. E esse aqui seria a técnica de hard code. Algo bem interessante, e talvez seria a aplicação dessa técnica de hard coding, de hard code, seria utilizar a criação de valores que são variáveis fixas. Por exemplo, se eu tenho a soma desses valores aqui
e eu preciso, por exemplo, dividir eles por 30 dias, que seria o ano comercial, por exemplo, eu tenho uma variável que é fixa, que é a divisão pelo valor 30. Nesse caso, e única e exclusivamente nesse caso, é que eu poderia dividir ele por 30 sem perder a atualização. Isso quer dizer que eu estou usando um método de ano comercial que não vai mudar os 30 dias do mês nunca. Ou se eu quiser, por exemplo, dividir esse valor por 12 meses do ano, por exemplo. Isso nunca vai modificar. Uma outra forma ainda seria a gente utilizar como variável fixa um tributo, que seria um imposto, uma taxa ou uma contribuição, por exemplo, fazer ele vezes, enfim, 0,02, por exemplo, 2%, seria uma forma de se utilizar, de se fazer o hard code, utilizar essa técnica. Ainda assim, eu quero mostrar que uma forma mais fácil da gente poder fazer uma soma simples é a gente utilizar o atalho Alt igual. O Alt igual ele vai trazer para a gente a autossoma, que é um dos recursos mais utilizados do Excel, e ele vai me permitir sim com que eu utilize a alça de preenchimento para, mais uma vez, aplicar essa fórmula em todas as colunas. Mas eu encontrei uma forma mais rápida ainda de se fazer isso. Então vamos lá. Vamos pegar então, se eu tenho esse exemplo, vamos fazer uma seleção de células não contínuas. Eu tenho clicar com o botão esquerdo do mouse nas células que eu desejar fazer a soma, vou pressionar o botão Ctrl do teclado e o botão esquerdo do mouse, mantendo pressionado, e você vai ver que eu tenho uma seleção de células não contínuas. E aí, quando eu tenho essa situação, eu posso aplicar o nosso atalho Alt igual e ele vai rapidamente fazer todas as somas ao mesmo tempo. Olha só que interessante, esse atalho aqui pode facilitar o seu dia a dia e tornar ele muito mais rápido em algumas tarefas que são bastante fáceis aqui da gente utilizar. Depois desse parênteses de quase 8 minutos a respeito de hard code e também da autossoma, vamos então para o nosso exemplo, que é colar especial, formatação e os valores. Supondo que eu quero utilizar esse intervalo de células aqui para colar apenas os valores, ou seja, não quero as fórmulas que estão envolvendo esse intervalo de cálculo. Então vamos selecionar, clicando com o botão esquerdo do mouse, arrastando ele até o local desejado, Ctrl C, vamos clicar no local que a gente quer colocar esses dados brutos, clicar com o botão direito do mouse, colar especial, e vamos localizar aqui. Em colar nós temos colar valores, e aqui em colar valores nós temos algumas opções, cada uma com a sua tecla de atalho, valores V, valores e formatação de número A, e valores e formatação original E, que é o que a gente deseja. Então vamos clicar com o botão esquerdo do mouse e nós temos o nosso resultado, que é, vou clicar com o F2 aqui para abrir a edição da célula, apenas os valores, mantendo a formatação, quer dizer, as cores, né, da célula. Essa seria uma forma de fazer isso. Uma forma bastante interessante da gente colar apenas os valores, mas não a formatação, é a gente selecionar os dados que a gente deseja, a mesma forma de selecionar. E aí, nós temos aqui, acompanhe o meu mouse aqui, você vai ver que no momento em que a gente chega perto da área de seleção desse intervalo, o meu cursor ele vai mudar para uma cruz. E essa cruz ela tem umas setas que vão apontando para todos os lados, né? E eu posso clicar com o botão direito do mouse em cima e arrastar para o local que eu desejo. Eu vou botar aqui do lado e vou soltar. No momento em que eu soltar, ele vai abrir uma caixa de diálogo para mim nova e ele vai me dar algumas opções. Olha só que legal, eu posso mover esses valores. Isso quer dizer, ele vai tirar de lá, vai deixar em branco aquele intervalo de células e vai mover para esse intervalo novo. Ou ele pode copiar apenas, só que no momento que eu estou copiando, eu estou levando as fórmulas e as suas referências. Pode copiar somente os valores ou copiar somente formatos. Eu quero copiar somente valores. Você pode, é lógico, fazer os testes com todas essas opções. Então vamos copiar aqui somente valores e ele vai trazer para a gente somente os valores. No momento em que eu tenho uma situação onde eu quero
manter a formatação original do meu destino, ou seja, eu tenho uma outra tabela em algum outro lugar onde eu quero apenas colar esses valores aqui, eu não quero levar a formatação. Eu posso chegar perto dessa seleção, vou encontrar essa cruz e vou clicar com o botão direito do mouse para carregar ele para cá. Ele vai me dar essa opção. Então isso é bastante eficiente de se fazer e pode ser feito também com célula ou com intervalos. O nosso segundo exemplo vai ser como transpor, e transpor é algo bastante interessante também, porque a gente pode rapidamente trocar, nós podemos botar esse eixo aqui, que é os nossos produtos nesse exemplo, que estão colocados como coluna, e esse eixo aqui que está como linhas, que são os dias, a gente pode inverter eles. Então vamos selecionar os nossos dados aqui, clicando e mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse, e vamos clicar em Ctrl C, vamos clicar com o botão direito do mouse no local desejado, e vamos escolher a opção de colagem, que eu já sei onde é que ela está, essa aqui, ó. Ele é o transpor, e olha só que legal. Ele fez exatamente a mesma coisa, nós temos a mesma construção na nossa tabela, só que agora nós temos a inversão dos eixos. Nós temos as colunas, que eram antes linhas, e as linhas, que são agora as nossas colunas. Uma outra forma, então, de utilizar o colar especial é no momento que a gente quer colar uma referência. Eu vou colar uma referência aqui, por exemplo, pode ser a palavra total. A palavra total, se a gente acompanha o meu mouse aqui, nós vamos na caixa de nome, ela é a G55, tá? Então, a G55 eu vou copiar ela, Ctrl C, e vou no local desejado, aqui onde eu coloquei, na referência, vou clicar com o botão direito na B62, vou nas opções de colagem, vínculo. Quando ele está colando o vínculo, vou clicar com o botão esquerdo do mouse para aceitar, ele nada mais está fazendo uma cópia exata, mas da referência. Isso quer dizer que, acompanhe meu mouse, se eu retornar aqui na G55, desculpa, e eu trocar o nome para, vamos ver aqui, resultado. Ele vai modificar o resultado lá na referência também. É uma ótima forma da gente colar um vínculo que a gente quer com que ele se mantenha atualizado sempre quando eu fizer uma modificação na base dos meus dados brutos. Isso é bastante interessante. Eu vou dar o Ctrl Z aqui para a gente poder retornar, vou manter a referência aqui. Um outro exemplo, e nós chegamos no nosso último exemplo de colar especial, é como fazer uma cópia de um determinado intervalo de dados. Eu estou selecionando aqui, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, e eu quero manter o padrão da largura das colunas. Por padrão, o Excel, quando a gente copia, eu estou clicando em Ctrl C, e quando a gente cola em algum local, ele faz a colagem. Eu vou clicar em Ctrl V aqui, e você vai perceber que no momento em que ele faz a colagem, ele não está mantendo, na verdade, a mesma largura das colunas que eu desejava. E isso pode prejudicar a forma como os dados estão sendo expostos nesse novo local onde eu estou fazendo a colagem. Então, no momento em que eu faço isso, eu tenho uma opção, e eu vou utilizar uma outra forma de chegar no colar especial, que é usando a dica de tela, porque eu já colei os dados, e eu vou clicar em Ctrl aqui nessa dica de tela, que me abre algumas opções. E aí eu vou ter que dar um Ctrl Z aqui para poder chegar num local onde você consiga enxergar. Então eu vou vir mais para cima aqui, que aqui eu acho que vai ser melhor. Vamos em Ctrl V, Ctrl, e aí você tem algumas opções aqui. Alguma dessas opções aqui, dentro de colagem, aqui colar, ela me dá a opção de manter a largura da coluna original, que é o L. E se eu clicar em cima dele, ele vai colar exatamente na mesma largura da coluna da minha origem. E isso vai me facilitar bastante, vai me deixar mais ágil nas tarefas do meu dia a dia. Essa então, retornando aqui, clicando em Ctrl Home, nós temos então finalizado a habilidade de importar conteúdo de um arquivo de texto. E para finalizar então a nossa última tarefa, que é reutilizar o conteúdo existente, nós chegamos então em como abrir um arquivo não nativo dentro do Excel. Um arquivo não nativo é aquele que foi feito em um outro software, desenvolvido em um outro software,
diferente do Excel e que nós temos uma série de opções que o Excel ele pode tentar abrir para você. Eu disse tentar abrir, porque não quer dizer que ele vai conseguir converter esse arquivo para poder utilizar ele dentro do Excel. Nós podemos abrir um arquivo não nativo a partir do Backstage View. Eu coloquei aqui com o mouse apenas, mas nós já sabemos aqui que nós temos o recurso do Alt e esse atalho Alt vai habilitar para a gente a faixa de opções. Vamos então no Backstage View para abrir um arquivo não nativo utilizando atalhos Alt. Então Alt, ele vai abrir, ele deveria de abrir, né? Eu acho que vamos tentar de novo. Alt, ele vai abrir para mim aqui as dicas de tela. Vamos clicar no A. Depois de clicar no A, ele vai me dar opções de alguns comandos. Aqui vamos em abrir, que é o Q. E aí nós temos algumas opções de abertura de arquivos aqui. Eu já vou parar um pouquinho para mostrar que nós temos algo bastante inteligente da Microsoft na hora da construção do Backstage View e que nós podemos abrir arquivos de pastas de trabalho recentes. Isso quer dizer, se eu estou trabalhando em um arquivo que ele é semanal, um arquivo que ele é diário, eu não preciso chegar naquele local dentro do meu computador, que pode ser uma pasta, que tem uma subpasta e assim por diante. Eu já posso abrir ele a partir daqui mais rapidamente e usando a barra de rolagem à direita aqui eu posso localizar mais opções. Nós temos a partir de arquivos na nuvem, que é o OneDrive pessoal. Aqui eu tenho algumas pastas que eu criei lá e que ele já me dá a opção, ou nós temos aqui o recurso de procurar diretamente dentro da estrutura de pastas do seu OneDrive. Nós temos direto do nosso computador, que é o que eu quero, para a gente abrir um arquivo não nativo, ou adicionar um local. Se eu clicar em adicionar um local, ele vai me dar a opção de utilizar arquivos na nuvem, mas esse caso aqui é o OneDrive Business, e também temos aqui o SharePoint do Office 365, né? Eu quero aqui do meu computador e eu vou escolher uma pasta qualquer. Aqui na verdade eu não tenho um exemplo de arquivo não nativo. O que eu quero mostrar é que no momento em que a gente abre essa caixa de diálogo, que é a do abrir, e ele está me direcionando para as pastas do meu computador aqui embaixo eu tenho uma caixa de seleção. E essa caixa de seleção ela vai mostrar para a gente esse drop-down list aqui, que tem uma série de opções, que são muitas opções, algumas são nativas, outras não são nativas do Excel. E para você conhecer quais que são os formatos suportados, você pode, vamos retornar aqui, clicar ESC mais uma vez. Eu preparei uma descrição de alguns formatos suportados, de todos os formatos suportados no Excel, aqui nessa aba formatos suportados. Você pode clicar aqui e aqui você vai ter os formatos de arquivos suportados no Excel 2013, da onde que eu tirei, que é do TechNet, lá da Microsoft. Nós temos as extensões aqui, o nome desse formato de arquivo e a descrição dele. E aqui embaixo, se nós descermos um pouco, nós temos algumas observações aqui. Isso aqui está errado, já vamos arrumar aqui, observações. Nós temos alguns formatos que não são suportados e que antigamente era suportado sim, como o 4 Pro ou o Lotus 123 aqui, atualmente não é suportado. Então vamos retornar, vamos voltar para o B e aí nós terminamos então a nossa segunda tarefa. Nós já fizemos a tarefa A, que era criar pastas de trabalho e planilhas novas. Nós temos a tarefa B, que é como reutilizar um conteúdo existente. Passamos por todas essas habilidades que compõem essas tarefas. E agora, para finalizar aqui, nós temos quais as formas mais eficientes de reutilizar um conteúdo existente. Basta você digitar atalho e nós vamos ver aqui que tanto para mover ou copiar uma planilha, para importar conteúdo de texto, colar especial, nós temos algumas formas mais rápidas de se fazer isso que nós conhecemos nesta aula. Para finalizar, nós vamos então passar para a prática, e a prática é descrita pelo guia de estudo, que é um texto em inglês, e que nós vamos fazer agora mesmo para fixar os nossos conhecimentos. Vamos lá. E chegamos então à prática. A prática eu exatamente copiei e colei o texto do guia de estudo para certificação em Excel 2013 e colei ele aqui. Ele está em inglês, como você pode ver.
E é como se nós estivéssemos fazendo uma etapa da certificação. Exatamente igual, aqui você pode já compreender o modelo, como é perguntado. É claro que não é nessa interface do Excel, mas é como se fosse. Então, nós temos um passo a passo dessa tarefa aqui. Para que você possa acompanhar essa tarefa, você vai precisar baixar um arquivo de apoio e você vai encontrar o link na descrição deste vídeo. Eu vou lhe mostrar aqui onde você vai ser direcionado. Você vai ser direcionado para o OneDrive e aqui você vai ter uma lista de objetivos. Nós estamos no objetivo 1 e o objetivo 1, se você clicar dentro, você vai ver que você tem uma série de pastas de trabalho aqui que mostra para a gente. No nosso caso aqui nós estamos no 1.1, que é o nome desta aula, e basta você baixar esse arquivo para você. Eu vou baixar ele para mim aqui. Vamos fazer isso neste momento. Baixamos ele. Eu vou retornar lá para a nossa aula e vamos resolvê-lo então. Vamos lá. Prática. O arquivo de prática dessa tarefa, ele está localizado no local X, tarará. Isso é eu como estudante olhando para o guia de estudo, mas nesse caso ele não está nesse local, ele está lá no OneDrive. Ele pede aqui a primeira coisa, olha só, salve os resultados dessa tarefa na mesma pasta. Então quer dizer que quando nós estamos lá fazendo o exame para a certificação, eu preciso interpretar esse texto aqui e seguir todas as requisições que são feitas para que eu não perca pontos, porque tudo faz parte do exame. Então ele pede para a gente salvar os resultados dessa tarefa na mesma pasta em que ele me direciona no início do texto. Bom, passo 1. Criar uma pasta de trabalho com base em um relatório modelo de vendas da sua escolha. Então a gente vai ter que ir lá no Backstage View, vamos ter que escolher um modelo de relatório de vendas e salvar ele como Sales Data, tá? Que são os dados de vendas. Vamos deixar essa pasta de trabalho aberta, Leave the Workbook Open. E é legal que é em inglês, porque a gente acaba dando uma boa praticada no inglês também. Então vamos fazer a primeira coisa. Como que nós vamos criar? Vamos lá, eu vou fazer como eu fosse fazer aqui. Vou minimizar, vamos em Ctrl Shift E, que nós temos um atalho já programado aqui, para ele abrir uma pasta de trabalho. Vamos em Arquivo, Novo, e vamos digitar aqui, vamos subir até um pouco, vamos digitar Vendas, porque lá está em inglês, aqui eu tenho que ir em português, né? Vamos escolher e vamos escolher um bem bonito aqui, vamos lá, escolher um bem bonito, vamos descer mais aqui, Relatório de vendas trimestral. Clica com o botão esquerdo do mouse e vamos criar ele. Ele está pedindo para a gente criar, né, a partir de um modelo de vendas da nossa escolha. Eu peguei e achei esse aqui interessante. Vamos utilizar um atalho para salvar esse arquivo, que pode ser o Ctrl B, ou como o Ctrl B ele vai salvar como relatório de vendas, eu posso utilizar o F12. F12 vai salvar como. E aí eu posso salvar como. Vamos escolher aqui a área de downloads, aqui, que é onde ele está baixado esse arquivo. E nós vamos, que seria a mesma pasta, né, que nós estamos utilizando. Então vamos como Sales Data. Vamos clicar em salvar. E ele está me perguntando, ó, essa pasta de trabalho aqui, ela possui macro ativada, né? Ela possui alguns recursos. E ela está me perguntando se eu quero salvar isso talvez como um tipo de arquivo habilitado para macro ou não. Eu quero apenas salvá-lo assim mesmo e desconsiderar as macros e os recursos VBA que estão inseridos dentro. Nesse caso, eu vou continuar salvando e não vou escolher salvar como macro, tá? Isso não é uma coisa que tenha me pedido lá para eu fazer. E ele pede para deixar aberto, né? Manter aberto essa pasta de trabalho. Vamos retornar aqui, ó. Criamos então a nossa pasta de trabalho com base em um relatório modelo de vendas da minha escolha. Salvei ele como Sales Data e deixei a pasta de trabalho aberta. Segunda coisa, abra a pasta de trabalho Excel 1-1
e complete as seguintes tarefas. Mova a planilha da fonte de dados, né, source data, para que ela seja a última planilha da pasta de trabalho. Então vamos lá, vamos abrir então. Onde é que nós estávamos aqui? Vamos abrir a partir daqui, arquivo, abrir do meu computador, vamos em downloads, pastas recentes aqui. Vamos em downloads, vamos abrir o 1.1, clicando 2 vezes com o botão esquerdo do mouse. E nós temos então está abrindo. Aqui, vamos trazer mais para cima para você poder enxergar. Um pouquinho mais. Aqui. Nós temos então, na guia de planilhas aqui embaixo, Source Data, by Product Customer, by Product Customer Filtered. Então, Source Data, ele quer mover para que ela seja a última planilha da pasta de trabalho. Então, para a gente poder mover, a gente tem uma série de opções. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, que é mais fácil, e vou carregar ela. Ele não está me permitindo, tá vendo que ele não está permitindo aqui? É porque nós temos que, aqui em cima, acompanhe meu mouse, e ele está pedindo para eu habilitar a edição, que essa é uma medida preventiva do Excel para com que ele não, se um arquivo tiver algum vírus, alguma coisa prejudicial para o seu computador, ele não vai habilitar. Então vamos habilitar a edição, vamos trazer para cima, agora ele está habilitado e agora eu posso fazer isso. Clica com o botão esquerdo do mouse na guia de planilhas, escolhe a planilha Source Data, vamos carregar, ele vai abrir aquela folha em branco, né? Vamos mover ela para a última. Está feito. Vamos retornar para a nossa descrição da nossa prática. Movemos então a fonte de dados aqui, que é a Source Data, a planilha, para que ela seja a última planilha da pasta de trabalho. E daí ele me pede mais uma coisa, faça uma cópia dessa Source Data, que é essa fonte de dados, dessa planilha de fonte de dados, e essa cópia vai ter que ser a última planilha do Sales Data Workbook. Certo? Nós temos aqui o Excel 1-1. Nós temos que mover para a Sales Data Workbook. Então nós temos que, para poder fazer essa cópia dessa Source Data, eu preciso fazer isso utilizando o botão direito do mouse em cima da planilha desejada. E aí ele não ficou no seu campo de visão, eu vou reduzir aqui para que você possa enxergar melhor. Fica com o botão direito, mover ou copiar, ou nós podemos, lembra que nós podemos utilizar a tecla de atalho Alt? Então vamos lá, Alt, C, O, M, ele vai abrir para mim aqui mover ou copiar, e daí nós temos aqui a opção, você quer mover para onde? Para que pasta? Para Excel 1.1? Não, nós deixamos aberto o Sales Data lá justamente para isso. E aí a importância de a gente interpretar bastante a tarefa. E nós queremos mover para onde? Antes da planilha relatório de vendas? Não, nós queremos mover para o final. E não só mover, nós temos que criar uma cópia. Ele está falando lá, make a copy. Então, criar uma cópia, clicamos em OK. E ele vai trazer para a gente, automaticamente vai mostrar para a gente aquela pasta de trabalho que nós acabamos de criar ela a partir de um modelo e vai levar para o final. Então, vamos então voltar, vamos ajustar o tamanho para que você possa enxergar aqui, aí, e vamos ver se nós realmente finalizamos. Finalizamos, chegamos ao final, nós teríamos tirado 10 nesta parte do nosso exame para certificação, e fica então o final desta aula, uma aula bastante comprida, acho que nós chegamos aí quase 1 hora de conteúdo. Vou retornar aqui ao sumário, para a gente ver que essas 3 tarefas simples, que é o objetivo de criar pastas de trabalho e planilha, rendeu uma aula de basicamente 1 hora. Então, como nós temos aí conteúdo para aprofundar a respeito das tarefas, eu espero que você possa trazer as suas contribuições, sejam críticas ou sugestões, fique bem à vontade para avaliar o método. Esse é um projeto bastante piloto para trazer um conteúdo que não existe no Brasil a respeito da certificação, e a certificação em Excel pode fazer da gente profissionais e pessoas muito mais capacitadas para lidar com essa quantidade de dados que nós temos hoje e para chegar em uma análise mais eficiente no nosso dia a dia. Então,
Contribuições, sugestões, críticas, fique à vontade, pode colocar. Eu agradeço muito a participação de vocês aí e dê um joinha nesse vídeo aí, dê um like lá, inscreva-se no canal, distribua esse vídeo para a pessoa que você achar melhor, que está querendo chegar na certificação ou conhecer mais de Excel. Um grande abraço e fui!